Se não fosse o Senhor na minha vida, há muito eu já teria perecido. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria sido engolido vivo. A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém. Quando a gente pensa que vai tudo bem, logo vem novos desafios. É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro. A confiança no Espírito Santo não vai deixar minha fé se abalar. Enquanto a gente adora, Ele intercede por nós, Ele ora, Ele trabalha por nós, Ele chora. Não vai embora, nem deixa a nossa fé se abalar. E de repente a gente percebe que está voando como águia acima das alturas, pois o segredo é confiar em Deus. A vida é bela, mas não dá trégua pra ninguém. Quando a gente pensa que vai tudo bem, logo vem novos desafios. É nessa hora que eu fecho os meus olhos e oro. A confiança no Espírito Santo não vai deixar minha fé se abalar. Enquanto a gente adora, Ele intercede por nós, Ele ora, Ele trabalha por nós, Ele chora. Não vai embora, nem deixa a nossa fé se abalar. E de repente a gente percebe que está voando como águia acima das alturas, pois o segredo é confiar em Deus. A vitória foi tão grande que da prova não me lembro mais. Sua presença em mim tão forte mostrou-me que sou capaz. Paz do Senhor, boa noite. Chegando agora o teu programa favorito, Bolsa de Mulher. Tô aqui com a irmã Felícia. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast, então? Hoje a gente tá sem a nossa outra companheira, Carolzinha, né? Carol, Teve um compromisso. isso. E nós estamos em novembro, né? Mês passado, Outubro Rosa, nós falamos um pouquinho sobre o cuidado com a mulher, né? Saúde da mulher. É claro que a gente sabe que isso se fala sempre e que a gente precisa fazer a nossa parte sempre. Mas existe aí essa campanha do Ministério da Saúde com as cores, que é para conscientizar a população da importância do autocuidado, de se cuidar, né? E Novembro Azul é o mês dos homens. Isso aí. E aí nós até temos uma representatividade aqui hoje, que está atrás das câmeras, que é o Namã. Sim, Deus vai Namã. falar contigo hoje. Vai. E nós temos uma convidada muito especial aqui. Isso. Já esteve aqui em outros Já podcasts, esteve com a foi gente, uma sim. bênção. Foi E ela muito bom. é a enfermeira Tatiane Gomes, ela é enfermeira aqui do município de Alvorada, alguém que eu já tive o prazer de trabalhar junto, e eu posso dizer, Que é uma legal. excelente enfermeira. E a gente tá muito feliz de te receber aqui, Tati. Eu também tô muito Tati. feliz. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Que a gente possa usar esse espaço, né, para conscientizar esses homens, né? É verdade. Isso aí. E por que, né, Tati, irmã Felícia, que a gente vem com esse programa aqui? Porque talvez o público nem seja tanto majoritariamente homens que nos assistem, mas a gente sabe o poder que a influência que uma mulher tem na vida de um homem, né? Então, dentro disso a gente sabe também o quanto para o homem é difícil o reconhecimento de que precisa se cuidar, né? Porque o homem, ele se preocupa como provedor, às vezes, né? O sacerdote da casa, ele tem muitas responsabilidades, né? E às vezes, quando se trata no autocuidado,
Não sei o que de fato acontece, até é bom nós Sim. discutirmos sobre isso e tentarmos Sim, entender sim. o que de fato envolve. Eu até estava comentando aqui com elas que esses dias lá eu fui procurar um relatório de vacinas para ver os atendimentos, enfim, e me chamou a atenção a diferença do quantitativo de mulheres que procuram atendimento para homens que procuram atendimento. Isso, claro que não fui eu que descobri, é um dado já, né? Todo mundo sabe que as mulheres procuram muito mais atendimento, mas me chocou quando eu realmente vi ali de fato na minha frente, sabe, aquele número tão discrepante. E aí, o que vocês acham, assim, que por que o homem tem essa resistência? Eu acho que também é do machismo, né? O homem é forte e tal, né? Imagina, pra quê ir para médico, né? Não tô sentindo nada, eu tô muito bem. Quem procura acha. Quem procura acha. Ou muitas, não, eu sou jovem ainda, né? Dá tempo ainda, Tem né? tempo ainda, pra quê, né? E muitas vezes quando a gente, né, lê a palavra, nós somos o templo do Espírito Santo, temos que cuidar do nosso corpo, aí sempre pra mulher, né? Não, a mulher tem que se cuidar, a mulher tem que ir no ginecologista, tem que ir no dermato, tem que ir esse médico, aquele médico. O homem, particularmente, sempre fala, não, mas eu tô bem, pra que eu vou no médico? Né? Daqui a pouco eu chego lá, o médico já começa a inventar de exames, daqui a pouco, tipo assim, que a gente falou, né? Quem procura acha. E eu sempre digo, o médico não vai achar o que não tem. Né? Não, quem procura encontra mais cedo. Exatamente. Né? Do que alguém que não procura vai encontrar bem mais tarde, quando talvez nem tenha muito o que fazer. Eu vejo assim que essa questão do homem não procurar tem a ver também com a questão do trabalho, né? Que o homem trabalha Uma jornada de trabalho, mas hoje está bem equiparada, assim, também a questão da mulher, e as mulheres continuam procurando atendimento. Mas tem muito a ver com essa cultura do homem, ele é forte, o homem não chora, o homem não sente homem não dor, fica doente. não fica doente, porque é um sinal de fraqueza, vamos dizer assim, né? Mas é notório, assim, que o número de homens no atendimento no dia a dia, numa atenção básica, por exemplo, a maioria dos homens são idosos, já mais idosos, aposentados, né? Aí é quando provavelmente já tem algum problema de saúde, que daí agora acompanha, né? Sim. Ou então no pronto atendimento, tem muito atendimento, porque daí eles vão quando eles estão sentindo algo já assim muito avançado, né? Uma dor. E as mulheres, elas têm um papel fundamental nisso também, porque a gente como né, mulher virtuosa, assim, a gente pode ir colocando também, né, dentro desse relacionamento, que o homem ele não vai ser um sinal de fraqueza se ele falar para a esposa que ele está sentindo algo, né? Uma dor, alguma coisa. E a gente pensa assim que essa fase assim que o homem trabalha mais, que está mais produtivo, é a fase também que pode acontecer muitas doenças cardíacas, né? Então, aumenta que inclusive muito. estão relacionadas ao estresse também, né, Tati? Estresse, e aí certeza. o homem já trabalha bastante, e muitas vezes o serviço é estressante por conta da responsabilidade, mas a carga da responsabilidade da família, de problemas, de tudo. Então, é muito importante que tenha esse cuidado de pensar que nós não somos uma máquina. Homem, por mais forte, provedor e protetor que seja, ele não é uma máquina. Ele depende de cuidado de Deus, ele depende sim, mas ele também... E a gente precisa entender muito isso, porque às vezes a gente quer espiritualizar o que não é espiritual. Exatamente. Deus faz, Deus cuida, Deus protege. Se na enfermidade Deus pode curar, mas o que estiver na minha mão para fazer, Ele não vai fazer por nós. Deus sempre nos envolve nos processos, isso em várias áreas da nossa vida. E às vezes a gente fica, né? Não, mas eu... Não, o que é a minha parte... Eu preciso fazer e eu preciso ser responsável por isso. Exatamente. Nós recebemos esse corpo para glorificar Deus de alguma forma, né? E até mesmo para fazer aquilo que vai glorificar Deus, aqui é esse corpo que a gente vai usar. Depois ele vai ser glorificado, amém. Mas então no momento que eu não cuido desse corpo, eu estou de certa forma até atrasando aquilo que eu poderia fazer para a obra de Deus através do meu corpo. Isso é muito forte. Então assim, eu estou atrasando. E da mesma forma, eu pensar que é responsabilidade do homem cuidar da família, ser forte sim para proteger a esposa, proteger os filhos, mas no momento que ele também busca cuidar desse corpo para estar forte, para proteger a família, ele também está glorificando a Deus. Claro. Né? Sim, e tem aquela questão também, né, gurias, assim, se tu não te cuida,
né, não te cuida, não vou no médico, não precisa, enfim. Aí sente uma dorzinha, vou tomar lá né, vocês entendem melhor que eu, Sim, né? automedicação, né? Um paracetamol, vou lá Um na Dorflex. Um Dorflex, isso aqui não é nada, enfim. Se o homem adoece, eu sempre digo, né, se o homem adoece, esse provedor adoece, né, o que vai acontecer com ele envolve toda a família, vai envolver os filhos, vai envolver a esposa, né? Essa falta de prevenção, essa falta de cuidado, né? E eu não sei se vocês têm algum exemplo de homens, né, que de repente, por exatamente não se cuidarem, não fazerem seus preventivos como as mulheres fazem, né? Se vocês já viram situações de homens do médico chegar e dizer, olha, a tua situação é grave, tem que ir para uma cirurgia, você demorou demais para procurar um médico. Vocês viveram já essa situação nos atendimentos de vocês? Com relação assim ao câncer de próstata, por exemplo. O primeiro sinal, um dos primeiros sinais é o homem acordar várias vezes à noite para urinar e sentir que o jato de urina ele oscila, ele fica forte e daqui a pouco já não sai mais urina, é um desconforto. Mas quando isso acontece é porque a próstata já está aumentada. Né? E a gente lembrando que o exame, o PSA é de sangue para fazer esse diagnóstico de como que tá ali, é sangue, não são os outros exames como eram feitos antes. Mas quando acontece de já estar tendo esses sintomas, geralmente o paciente vai ter que fazer um procedimento para isso. Então, quando ele já vem com muitos sintomas, que se ele tivesse visto lá no início, tivesse feito um exame já lá depois dos 40 anos, não teria tudo isso, né? E aí ocasiona o quê? Muitas vezes tem que fazer uso de sonda vesical, porque a urina não passa ali, porque a próstata está muito aumentada. Às vezes tem que ir para cirurgia, né? Então, e sendo que poderia ter feito um exame lá há alguns anos, se cuidado, feito o diagnóstico, né? E pelo que você falou, então, você mencionou 40 anos, é a idade que o homem precisa já ter esses cuidados, fazer esses exames. Já ter esses cuidados. Na verdade, assim, esses exames que a gente fala que são exames de rotina, é importante fazer, né? É importante cuidar da saúde. Nós temos UBS em todos os bairros né, da cidade. Então, assim, para fazer esse acompanhamento, justamente o UBS serve para isso. Ela é promoção e educação em saúde. Está promovendo saúde e educando. Porque o que acontece? Quando uma pessoa ela já está com sintomas muito avançados, com a doença avançada, é resultado de uma vida inteira, muitas vezes, né? E ela chega na UBS com esse problema e quer resolver em uma semana. Ela quer uma medicação para acabar aquilo. Quando foi resultado de uma vida inteira, de hábitos não saudáveis. Então, tem que entender que quando não se tem esses hábitos e já se tem a doença, não vai ser de uma hora para outra que vai melhorar. Aí a gente vai ter que tratar, vai ter que cuidar, vai ter que ter mudança de hábito, né? Estilo de vida. E pro homem, quando ele chega assim com essa... Ele já demorou para ir buscar atendimento médico. Né? Às vezes foi contrariado, só porque a mulher estava... E isso acontece muito. Chegou lá, a pressão estava alterada, tudo. Eu vim porque... A fala deles é bem essa. A minha esposa ficou incomodando e daí tive que faltar ao serviço hoje para vir. E daí ele vem. E ali se começa a ver que a glicose está alterada, que algum exame está alterado, se pede exames. Isso para o homem é horrível, porque ele queria resolver ali. Ele queria chegar, resolver e ir para casa. E daí pede exames, e daí às vezes o exame demora um pouquinho para ficar pronto, ele tem que retornar para mostrar. Então, essa coisa de querer tudo para ontem... Imediatismo. Também, e que é bem do homem, né? De querer resolver, de querer fazer. Isso também altera. Bastante. Altera também. E tem alguma situação que o homem fique predisposto a esse tipo de enfermidade? No caso, não. Da próstata, no caso, se o pai teve. É complicado assim de ver, porque daí tem muita coisa que é o estilo de vida também, né? Mas assim, é importante fazer esse cuidado, né? E a gente tem outras, a gente fala muito do câncer de próstata, mas assim, o câncer de pele também é muito, muito... Eu ia dar o exemplo do meu pai, quando ela falou se a gente conhecia alguém que... E eu me lembro que o câncer de pele é bem comum. E o meu pai, quando começou com ele tinha era muito pequenininha, assim, como se fosse um furinho, né? E a minha mãe se encarnou naquilo ali. Tu tem que ver. E ele, não, isso não é nada, é só um sinal. E o tempo foi passando, E a minha mãe incomodando. Até que chegou um dia que a minha mãe marcou o médico pra ele. Literalmente levou ele.
Quando ele chegou lá, no consultório mesmo, a médica fez a biópsia, né? Aí ele se apavorou, porque, né, quando fala em biópsia, todo Sim, mundo né? já... Já arrepia. Já Que pensa era? que é o diagnóstico. Carcinoma basocelular, que é um comum em homens brancos, sim. por causa da exposição do Ao sol. sol. O mais perigoso, eu acho que é o melanoma, Aham, né? sim. Mas esse também é. E eu nunca esqueço que eu fui na consulta com ele e o médico, no onco, né? E ele assustou muito, porque ele pegou fotos e mostrou de homens pessoas, né, que tiveram esse câncer, que é maligno, mas a característica dele não é ir para outros órgãos, mas ele muitas vezes ele é um iceberg. Eu lembro que ele falou assim, ele é pequenininho aqui, mas a gente não sabe o estrago que ele tá para dentro e não tem como um exame mostrar. Na cirurgia a gente vai saber. Eu lembro assim, foi uma consulta muito horrível, porque meu pai apavorado, eu apavorada, e daí ele disse assim, e eu vou ser bem sincero, tá? Eu sou o que faço o estrago, porque eu vou arrancar tudo o que Até a tiver raiz. risco de ter o tumor. E ele falou, a gente inclusive durante o procedimento nós vamos testando as células ali, deu toda a explicação, e vai ter um cirurgião plástico do lado que depois vai consertar todo o estrago que eu fizer. Se for preciso, vai ser feito enxerto. E ele mostrou aquelas fotos, teve homens que inclusive até o olho, a globo ocular precisou tirar. E a gente ficou muito apavorado, fomos orar tudo e graças a Deus o meu pai fez a cirurgia, precisou fazer até raspagem no osso, mas não precisou enxerto. Hoje o pai, se tu olha pro rosto dele, tu mal e mal percebe a cicatriz que eles usaram, o próprio aqui bigode chinês e aqui do ladinho pra fazer. E aí depois que passou, assim, que a gente viu a importância lá atrás, quanto tempo se passou, talvez não teria sido uma cirurgia tão agressiva. E era aquilo, não, isso não é nada. Eu acho que mistura o medo de ser com a incerteza, Exatamente, com a fuga, sabe? Enquanto não tem o diagnóstico, não tem. Né? Exato. O problema é quando eu tenho consciência do Sim, que é. sim. E aí isso pra mim foi uma grande lição, assim, também da importância da insistência, sabe? Porque a minha mãe, ela insistiu, ela incomodou. Ela tá sensível também que tinha algo diferente, né? Exatamente. Eu lembro que depois foi aumentando, ficou como que se fosse, sabe a cicatriz de catapora? Que é aquele furinho assim pra dentro. E imagina, por fora era algo pequenininho, mas por dentro já estava até no osso, precisaram fazer raspagem. Graças a Deus, isso já faz bons anos. Ele faz acompanhamento e nunca mais apareceu. Mas é o quê? A mulher, ela tem isso de perceber, sabe? De tem Sim, alguma coisa bate o olho. De diferente. perceber e de ter influência, porque nós naturalmente temos influência. Ah, com certeza. Mas a nossa influência não pode ser Não só pode pro ser mal, usada né? pro mal, tem que ser usada pro bem. Quando a gente quer que bote a prateleira na Isso. parede, quando a gente quer que troque a Não, tem que cortina. ser pra cuidar, lembrando que o corpo dele é nosso, né? A gente tem que cuidar. Exatamente. Então, o Leandro, por Isso é exemplo, verdade. o meu marido, por exemplo, ele começou com falta de ar, e a gente achava que era do Covid, isso lá pós-Covid, em 2021. Sim. E ele subia a escada, chegava em cima do apartamento e dizia: ai, tô cansado. E ele não tinha problema, né? Nenhum. E nós achávamos que era Covid. E um dia ele ardeu o peito, daí ele foi pro trabalho e de lá ele me ligou e disse: vai no hospital. E eu, enfermeira. Só que eu também tava, que achei, é pós-Covid. E eu disse: vai no hospital pra ver. Ele tava infartando. Meu Tava Deus. infartando. E assim foi, enfim. Agora, um mês atrás, ele infartou de novo. E foi algo assim que eu vejo o seguinte: ele foi conscientizado agora de que ele tem que estar muito atento pro corpo dele, pros sinais. Há um mês atrás, ele chegou da escola com uma dor. Chegou e disse assim: vê minha pressão que eu não tô bem. Ele não tava com a dor ainda do infarto. Sim, sim. E eu disse pra ele: vamos pro hospital? Porque eu sempre, quando ele se sentia mal, eu dizia: vamos pro hospital? Ele: não, é só uma dor muscular. Eu disse: vamos pro hospital? Ele disse: vamos. Então, assim, se ele tivesse feito de forte, não, vou esperar, vai passar. Vai passar. E ele chegou lá com um infarto, né? Supra, teve que fazer procedimento, enfim. Se tivesse passado 10 minutos, ele não teria dado mais tempo, né? Sim. Então, assim, como é importante o homem ter essa consciência. Vamos que ele tivesse feito de forte. Sim. Né? Não vou dizer nada, não Talvez vou ele falar não nada. estivesse aqui hoje cuidando da gente. Nós estaríamos sem ele. Sim. Né? Então, assim, o papel do homem é de proteção, é de sacerdote, é de tomar conta do seu lar, e isso inclui a saúde dele. Porque assim, a gente fala que a regra do socorrista é tu estar em segurança primeiro para te poder salvar, né? O socorrista, ele nunca vai fazer um salvamento se ele tiver em risco. E o homem, de certa forma, ele é quem socorre a família, né? Claro. Então, ele precisa ter isso também, que ele precisa estar bem. Que não é uma fraqueza ele dizer que ele está sentindo alguma coisa.
E de saber, assim, que... Principalmente, né, aquele que crê em Deus, crê em Jesus, saber o seguinte: ele pode fazer tanta coisa usando esse corpo dele, né? Para a glória de Deus, ele fazer, ser usado por Deus. Mas se ele cuidar do corpo, vai ser melhor. Agora, se ele tiver que passar por uma enfermidade, que daí a gente está falando já daí da vontade de Deus. Soberania de Sim, Deus. a soberania de Deus, sim. Ele vai ter feito a parte dele. Exatamente. Né? Não vai ser uma irresponsabilidade, é completamente diferente. Não vai ser né? assim, aquela vontade permissiva apenas de Deus, tu tá fazendo, né? Mas algo... Sabe que eu me lembrei agora de uma situação. Quando eu trabalhava em outro posto, aqui em Alvorada, tinha um paciente que ele vinha muito esporadicamente ver a pressão dele, né? Ele era hipertenso e ele não controlava. Ele não tomava os remédios direito, ele não cuidava da alimentação. E a gente vivia falando, né? Fulano, tu precisa cuidar. Aí quando ele vinha chegando, nós já brincava, o homem-bomba tá chegando. E nós brincava com ele, falava brincando, mas falando a verdade. Eu nunca esqueço uma vez que eu disse pra ele, eu disse: Fulano, o senhor é uma bomba relógio por causa que a sua pressão... Eu lembro que a pressão dele, assim, ó, era 18/13, era 18... E quando nós falava assim, ó, nós já sabia, nós já inflava bem, assim, ó, porque eu sabia que não ia ser abaixo de 16/10. E aí, quando dava assim, ó, tá 16 por... hoje tá ótima. Hoje tá boa. Eles falam, né? Não Já briga. chegou a 22/12. Como um orgulho. E nós dizia, sabe? Eu lembro que eu batia... Porque tem colega que não dá muita bola, tipo assim, ó, tá bom. Eu dizia, não faz, assim, não brinca com a sua saúde. O senhor... Sabe o que é pior? Eu nunca esqueço uma vez que eu falei assim, sabe o que é pior? Eu vou te dizer, não é o senhor morrer de cara, é o senhor ficar todo torto. Sabia que o AVC, e ele não era tão velho, ele não tinha muita idade. Eu sabia que o AVC em pessoa mais nova é pior, por causa que as tuas veias são mais firmes, a chance de tu ter um AVC é maior do que um idoso, que as veias já estão mais flexíveis. E eu falava, e eu insistia, e às vezes nós vinha entrando, olha o homem-bomba chegando, e dava risada. E eu nunca me esqueço da vez que eu olhei pra porta e eu enxerguei ele entrando com uma bengalinha e um lado todo puxando. Ele teve um AVC. Meu Deus. Eu lembro que ele se sumiu, assim, ficou um tempo sem ir. Sim. E sabe quando me deu um choque tão grande? E aí a gente foi lá, todo mundo, tipo, no posto foi. E ele... Aconteceu o que vocês... E ele tava assim, ó... Ele sobreviveu, mas ele ficou com o lado todo paralisado. Ele tava fazendo físio, tava fazendo fono, porque a fala afetou. E eu lembro que aquilo me chocou, porque eu pensei, meu Deus, ele não levou a sério o que a gente tava falando. Brincadeira, né? E isso acontece muito, porque assim, ó, hipertensão e diabetes não é mais doença de idoso, como a gente pensa. Não. Porque o nosso estilo de vida, o ritmo de vida que a gente tá levando é muita comida multiprocessada. As crianças hoje, já na juventude, no início da idade adulta, já vão começar a ter diabetes. Isso, e tu vê muito assim, ó, que as pessoas subestimam o que uma doença pode fazer na nossa vida. E mais do que subestimar, o que eu vejo, assim, essa questão da diabetes e da hipertensão, elas priorizam muito o prazer. E daí não vê que isso é muito forte. Isso é pecado. Você tá falando comigo, sim. Tá, isso é pecado. Porque assim, no momento que eu sei que eu sou diabética, tá? Sim. E que eu vou tomar um refrigerante e que aquilo ali vai estar fazendo mal pro meu corpo... Eu, de certa forma, eu tô fazendo algo contra o meu corpo. Né? Exatamente. E, de certa forma, e eu falo porque eu amo refrigerante também, eu não tomo porque eu tô tentando me conscientizar. E eu sei que se eu tomar o primeiro gole, eu vou tomar uma garrafa de Coca-Cola, tá? Então, assim, eu tô naquela, não posso tomar o primeiro gole, porque eu sinto sede de que Coca-Cola. nem eu com chocolate, não sei só um quadradinho. Então, assim, nem me dá. só que uma coisa, se eu sou diabética e eu olho, eu tô tentando a Deus, eu tô pecando. Exato. Eu tô pecando, né? Por quê? Porque eu tô dando mais vazão pro prazer que eu sinto com aquilo do que realmente pro meu corpo, que é pra ser usado pra glória de Deus. Isso é muito forte, sabe? Essa parte da alimentação é muito forte. Se nós pegarmos a palavra de fato e confrontar, a gente tá pecando. E isso foi uma das coisas que me fez mudar muitos hábitos, né? De alguns anos pra cá, e principalmente nesse último ano, assim, ó, eu fui muito confrontada e eu sei que Deus me levou. Quando Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu era dominada pela comida, porque simplesmente alguém comer mais do que o teu corpo e não conseguir, isso é um domínio, eu tô sendo dominada. Se eu não vencer um prato de comida, qual pecado eu vou vencer? Exatamente. E Deus começou a me confrontar com isso. Aí eu tô lutando pra não adulterar, pra não mentir, pra não invejar, mas eu sento na mesa e peco. Olha, ainda oro antes, obrigado, Senhor, agora eu vou pecar.
E assim, e daí trazendo para nós mulheres que nós e nós somos, lembra que eu disse que nós influenciamos? Sim. Gente, eu não sei o marido de vocês, mas o meu, quer ver ele ficar feliz, é eu fazer aquela comidinha gostosa, fazer um pudim, fazer uma coisa. Eu brinco com ele, né? Eu digo, Deus, tá realizado agora. Porque assim, só que a gente pode também ter prazer Sim. comendo, mas tentando organizar essa alimentação. Exatamente. Né? E às vezes a gente quer, assim, filho também. Ai, tão bom dar um chocolate pro filho, né? Agradar, né? É tão bom. Só que a gente tem que pensar no depois, o que isso pode fazer. Consequência, né? Inclusive, não sei se vocês já ouviram, mas eu acho que eu já comentei aqui, inclusive, quando a gente falou sobre cuidados com o corpo, né? Que uma das coisas que eu ouvi há anos atrás, a primeira vez que eu fui no cardiologista, ele me disse assim, ó, vou te dar uma dica preciosa. Jamais vá pro supermercado com fome. Porque você sempre vai pegar aquilo que tu pode entrar dentro do carro e sair comendo. Que tu não vai precisar fazer, tu não vai precisar preparar, né? E ele disse assim, a tua saúde tá naquilo que tu põe para dentro da tua casa. Então, assim, põe frutas, põe legumes. Comida de verdade. Pô, comida de verdade. Não é que tu não vá comer um chocolate de vez em quando. Mas é que não pode ser a regra, né? Tem que ser a exceção. Sim, aí, por exemplo, como lá na nossa casa nós temos a questão de que o pastor ele é diabético, então assim... Jesus, tomara que ele não goste de Coca-Cola. Não, ele não ficou diabético pelo doce, porque ele não é de comer doce. Foi da né? genética mesmo. Ele, devido a um estresse muito severo, e ele já tinha um vô que foi diabético. Então, lá em casa, doce praticamente não entra. Quando ele foi no endócrino, eu fui no endocrinologista para me ensinar como se cuidava de um diabético. E ela diz assim, ó, Felicia, não compra uma barra de chocolate, compra aquelas pequenininhas assim. 70%, que né? Zero açúcar. E lá em casa também tem a questão do zero lactose para mim e minha filha, enfim, né? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. Então, se eu sei que eu não posso e eu como, quer dizer, eu estou cedendo a uma tentação. Exatamente. Por que acontece? Às vezes eu questionava assim, por que uma pessoa, até o momento que ela descobre que é diabética, ela não tem problema com doce. Mas quando ela descobre e ela começa a se tratar para o diabetes, parece que o açúcar chama. Aí eu ouvi uma especialista numa entrevista ela dizendo assim, ó, a questão do diabetes, quando tu corta o açúcar, por exemplo, vou tomar café sem açúcar, vou cortar o açúcar, é a mesma coisa que o usuário de drogas. Sim. Tu sofre de abstinência do doce. E aí quando tu vê aí daqui a pouco tu tá assim que tu tem aquela necessidade de comer um pedaço de chocolate, uma bolacha, seja o que for. Dá uma gana, um tremor, o teu corpo, dor de cabeça. Você começa aquela coisa, parece que tu precisa daquilo. Porque tu começa um processo de abstinência com relação àquilo que você não pode comer. Que coisa, né? O que é o organismo, né? Muito forte. Né? Então, essa questão de cuidados, né, com a saúde, né, que a gente falou sobre o câncer de próstata e de pele, mulher, eu acredito que eu, pelo menos, não saio sem protetor solar. Eu tenho que usar. Não pode. Não. E tem Verão e inverno, verão e inverno. A gente quer Agora eu pergunto, qual é o homem que usa protetor solar quando Nem sai de fala casa? que meu pai, depois, a nossa maior briga até hoje é o protetor solar. Não, eu quero saber qual é o homem que chega na frente do espelho, depois do banho de manhã, se deixa eu pegar meu protetor solar que eu tenho que passar. Vai dizer que é frescura, É raridade que Quando fazem. for pra praia, vou lá pro clube, eu até vou usar, mas sair de casa e usar protetor pra quê? Não. Esse solzinho, enfim, não tem problema nenhum, né? E da mesma forma, assim, uma coisa que eu vejo, eu disse que eu queria fazer um estudo com relação a isso, sabe? A grande proporção, assim, o número de motoristas profissionais, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, que desenvolvem diabetes e a questão da pressão alta. E tem a ver com alimentação também. Porque é aquela coisa de ficar muito tempo ali, compra alguma coisa que não industrializada. Sim. Então, assim, a questão da Sedentário. mobilidade, né? Isso. É então, também verdade. tem muito, assim. E a diabetes, assim, é bem triste quando a pessoa só se dá conta que precisa tratar quando... Depois. O que acontece Quando na já tá no diabetes? pico, né? O que acontece na diabetes? A insulina ela é uma chave para abrir a célula para a glicose entrar lá dentro e fazer o que tem que fazer, né? Produzir energia.
O diabético, ele não tem a chavezinha. Então, a glicose fica ali circulante no sangue. E ela arranha a parede das veias. Ela faz fissuras, ela arranha. E com isso pode causar trombos, pode causar processo inflamatório. Por isso que quem tá com a glicose muito alta não cicatriza. Ela não tem esse processo, né? Então, e isso com o tempo, as veias, por exemplo, dos olhos ali são são fininhas. O que acontece? Dá esse processo ali, perde a visão. A função renal também fica prejudicada. Então, não é só... não é só se privar de comer algo, até porque não é só o doce, né? A massa, carboidrato também. As farinhas brancas, né? Mas é pensar que vai perder. Às vezes eu sou cruel assim com os pacientes, sabe? Eu digo pra eles, daí tem aqueles que dizem assim, mas eu não fico sem a minha coquinha, sem o meu refrigerante. E eu disse, tá, e o senhor vai ficar sem a sua perna? Como é que vai ser se o senhor ficar sem a sua perna? Mas às vezes é esse choque de realidade que precisa. Enfermeira, eu digo, não, porque é o que o senhor está me dizendo. Eu estou dizendo que uma coisa vai fazer mal. O senhor disse que vai continuar fazendo. Como é que vai ser para o senhor ficar sem poder se movimentar? Sua família vai ter todo, né, esse cuidado e tudo. E assim, então, às vezes tem que fazer isso, sabe? Porque é o que acontece. Eu estou sendo assim muito... Não, mas às vezes cruel, mas é o que algo parecido que eu vi esses tempos no Instagram e que ficou mexendo comigo, eram várias frases comparativas que dizia assim, fazer ou cuidar da alimentação, porque fazer dieta eu acho que não é essa questão. É cuidar da alimentação é difícil. Estar acima do peso é difícil. Escolha o seu difícil. Aí ia fazendo vários comparativos, sabe? E eu pensava, é verdade, às vezes a gente se esconde assim, ai, mas é tão difícil cuidar da alimentação. Mas tu olha pro outro lado, nossa, mas é tão difícil quando eu vou botar uma roupa e já não tá mais servindo. Então, assim, eu preciso escolher qual o difícil que eu quero pra minha vida. E a gente tá falando de saúde, de vida. Então, assim, eu acho que o Novembro Azul... Ele trata e conscientiza a questão específica, principalmente do câncer de próstata. Mas é a saúde do homem. Mas é a saúde do homem como um todo. Então, assim, as mulheres que estão nos ouvindo hoje, a gente tem um papel muito importante, como que a Tati falou. Eu sei que a minha alimentação está impactando na alimentação do Thiago, porque quando eu tenho mais fruta na minha geladeira, quando eu cozinho mais legumes e eu coloco na mesa ou eu sirvo o prato dele, ele está comendo melhor também. Então, é essa a influência que a gente tem dentro da nossa casa. Então, assim, não, vamos cuidar, o refrigerante, vamos comprar só fim de semana. Porque se a gente simplesmente fizer vista grossa, não, é ele e eu... Não é esse o princípio, nós somos um só. Então, nós precisamos cuidar de si, cuidar do nosso, né, amado que o Senhor nos deu. E o domínio próprio, né? É o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Que nós Mas, gente, o nosso horário já foi. Gente, o horário já foi agora, né? E nós queremos agradecer a nossa convidada. Sempre muito bom ter tu aqui, Tati. Muito bom estar aqui com vocês. E é bom que tu nos deu aqui uma aula, inclusive, né, da insulina, mas de uma forma tão boa. E a gente te agradece muito. Que Deus te abençoe. Abençoe o Eleandro, a tua família, a tua casa. Irmã Felícia, obrigada também por mais um programa. O nosso Namã, querido, que está ali atrás. Que Deus te abençoe. E um beijo no coração de vocês que nos acompanharam. Envie esse podcast para os homens e diga, esse vocês precisam ouvir. Faz de conta que esse é pochete de homem, não é bolsa de mulher. E usem a influência que vocês têm dentro da casa de vocês, com o pai, com o irmão, com o esposo, seja com quem for. Usem essa influência para conscientizar da importância de a gente se cuidar. Desses homens aí. Isso aí, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, tchau, Deus abençoe. De majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do
nos atura, Senhor, silenciar todas as vozes